Pergunta: está sempre a falar do estado de presença como sendo a chave. Penso que o compreendo intelectualmente, mas não sei se alguma vez o experimentei na realidade. Pergunto-me: é aquilo que eu penso que é ou é algo completamente diferente? Resposta: não é aquilo que pensa que é. Você não pode pensar sobre a presença e a mente não pode compreender. Compreender a presença é estar presente. Tente fazer uma experiência. Feche os olhos e diga para si próprio: pergunto-me qual vai ser o meu próprio pensamento, o meu próximo pensamento. Depois fique muito atento e espere pelo próximo pensamento. Seja como um gato a observar um buraco de rato. O pensamento irá sair do buraco de rato. Faça-o agora. E então? Pergunta: tive de esperar muito tempo antes de surgir algum pensamento? Resposta: exatamente. Enquanto estiver num estado de intensa presença, estará livre de pensamentos. Estará sereno e, apesar disso, muitíssimo atento. A partir do momento em que a sua atenção consciente descer abaixo de um certo nível, o pensamento volta a correr. O barulho mental está de volta, a quietude está perdida. Você está de regresso ao tempo. Para avaliar o seu grau de presença, sabe-se que alguns mestres zen se aproximavam silenciosamente por trás dos seus discípulos e lhes batiam de repente com um pau. Era um choque tremendo. E se o discípulo estivesse plenamente presente e alerta, se tivesse os rins cingidos e a lâmpada acesa, que é uma das analogias de Jesus que usava para a presença, daria pelo mestre aproximando-se por trás de si e falo-ia parar ou afastar-se-ia. Mas se fosse atingido, significaria que estava imerso em pensamentos, para não dizer ausente, inconsciente. Para permanecer presente na vida do dia-a-dia, é conveniente ficar profundamente enraizado dentro de si mesmo. De outro modo, a mente, que possui uma incrível energia, arrastá-lo-á consigo, como a corrente de um rio. Pergunta: o que quer dizer com ficar enraizado dentro de si? Resposta: significa habitar plenamente o seu corpo. Ter sempre alguma da sua atenção virada para o campo de energia dentro do seu corpo. Sentir o corpo por dentro, se assim se pode dizer. Sentir o corpo mantém-no presente, prende-o ao agora. Num certo sentido, o estado de presença poderia ser comparado à espera. Jesus empregou a analogia da espera em algumas das suas parábolas. Não se trata da habitual espera enfadonha ou inquieta, que é uma recusa do presente e da qual eu já falei. Não se trata de uma espera em que a sua atenção esteja concentrada em algum ponto do futuro e em que o presente é percebido como um obstáculo indesejável que o impede de obter o que deseja. Esta outra é uma espera qualitativamente diferente, uma espera que requer a sua vigilância total. Alguma coisa poderia acontecer a qualquer momento e se você não estiver totalmente acordado, absolutamente quieto, poderia não dar por ela. É esta a espera de que Jesus fala. Nesse estado, toda a sua atenção se volta para o agora. Não sobra atenção para divagar, pensar, relembrar ou antecipar. Não há tensão, não há medo, apenas uma presença atenta. Você está presente com todo o seu ser, com cada célula do seu corpo. Nesse estado, o eu que tem um passado e um futuro, a personalidade, se preferir, está praticamente ausente. E no entanto não se perde nada de valor, você continua a ser essencialmente quem é, de facto, mais plenamente do que algum dia foi, ou antes. É apenas agora que você é realmente você próprio. Ser como o criado que espera o regresso do amo, diz Jesus. O criado não sabe a que horas o amo vai voltar, portanto mantém-se acordado, atento, calmo, quieto, temendo não dar pela chegada do amo.
Numa outra parábola, Jesus fala das 5 mulheres insensatas. A inconsciência, que não tem azeite suficiente, a consciência, para manterem as candeias acesas, estar presente. E assim não dão pelo noivo, o agora, e não chegam à boda do casamento, a iluminação. Estas 5 contrastam com as 5 mulheres sensatas que têm azeite suficiente, ficar consciente. Até mesmo os homens que escreveram os evangelhos não compreenderam o significado das parábolas. Daí que as primeiras interpretações erradas e distorções se tenham infiltrado enquanto as escreviam. Com as interpretações erradas posteriores, perdeu-se completamente o seu sentido real. Estas parábolas não são sobre o fim do mundo, mas sim sobre o fim do tempo psicológico. Apontam para a transcendência da mente egoica e para a possibilidade de se viver num estado completamente novo de consciência. Pergunta: aquilo que acaba de descrever é algo que eu já experimentei ocasionalmente e por curtos instantes quando estou sozinho e no meio da natureza? Resposta: certo. Os mestres Zen usam a palavra satori para descrever uma explosão da consciência plena, um momento de ausência de mente e presença total. Embora o satori não seja uma transformação duradoura, fique grato por ele surgir, porque lhe dará uma experiência da iluminação. Você poderá, na verdade, ter tido a experiência muitas vezes sem saber o que é, nem compreender a sua importância. A presença é necessária para reconhecer a beleza, a majestade, o caráter sagrado da natureza. Já alguma vez olhou para o espaço infinito, numa noite sem nuvens, esmagado pela quietude absoluta e pela vastidão inconcebível? Já ouviu realmente o som de um riacho a correr numa montanha na floresta? Ou a canção de um melro ao lusco-fusco do entardecer de um dia quente de verão? Para ter a consciência dessas coisas, a mente precisa de estar serena. Você tem de pôr de lado por alguns instantes a sua bagagem pessoal de problemas, de passado e de futuro, assim como todo o seu saber. Se assim não for, você olhará, mas não verá. Ouvirá, mas não escutará. Toda a sua presença é necessária. Para além da beleza das formas externas, há outra coisa. Algo que não pode ser nomeado, algo de inefável, uma essência profunda, interior e sagrada. Sempre e onde quer que haja beleza, essa essência interior brilha de alguma maneira. Ela só se revela quando você estiver presente. Será que essa essência sem nome e a sua presença são uma e a mesma coisa? Será que essa essência existiria sem a sua presença? Entre nela profundamente. Descubra por si mesmo. Quando você teve a experiência desses momentos de presença, é provável que não tenha compreendido que por breves instantes esteve num estado de ausência de mente. A razão para não o ter percebido é que o intervalo entre esse estado e o regresso dos pensamentos é demasiado curto. O seu satori poderá ter durado alguns segundos apenas antes da mente voltar a tomar conta de si, mas ele foi real. De outro modo, você não teria tido a experiência da beleza. A mente não pode reconhecer, nem pode criar beleza. Por alguns segundos apenas, enquanto você esteve completamente presente, essa beleza ou esse caráter sagrado estiveram lá. Devido a esse curto intervalo e a uma falta de vigilância e vivacidade da sua parte, você não conseguiu provavelmente ver a diferença fundamental entre a percepção, o reconhecimento sem pensamento da beleza, e a sua classificação e interpretação como pensamento. O intervalo de tempo foi tão curto que tudo parecia um processo único. No entanto, a verdade é que assim que o pensamento surgiu, você ficou apenas com uma recordação da experiência. Quanto maior for o intervalo de tempo entre a percepção e o pensamento, mais profundidade haverá em si como ser humano, ou seja, mais consciente estará.
Há muitas pessoas para quem a beleza da natureza não existe realmente, visto que elas são prisioneiras da mente. Poderão dizer, que flor tão bonita, mas isso não passará de uma classificação mental puramente mecânica. Por não estarem serenas, por não estarem presentes, elas não veem realmente a flor, não sentem a sua essência, o seu caráter sagrado, tal como também não se conhecem a si próprias, não sentem a sua própria essência, o seu próprio caráter sagrado. E porque vivemos numa cultura tão dominada pela mente, grande parte da arte moderna, arquitetura, música e literatura, está desprovida de beleza, de essência interior, com muito poucas exceções. A razão para isso é que as pessoas que criam essas coisas não podem nem por um só segundo libertar-se das suas mentes. Por isso, nunca estão em contacto com aquele lugar interior onde nasce a verdadeira criatividade e beleza. A mente entrega a si própria e cria monstruosidades, e não apenas nas galerias de arte. Olhe para as nossas paisagens urbanas e terrenos industriais. Nenhuma civilização produziu alguma vez tanta frialdade. Pergunta: a presença é a mesma coisa que o ser? Resposta: quando você se torna consciente do ser, aquilo que acontece realmente é que o ser se torna consciente de si próprio. E quando o ser se torna consciente de si próprio, isso é presença. Já que o ser, consciência e vida são sinónimos, poderemos dizer que a presença significa a consciência a tornar-se consciente de si própria, ou a vida a alcançar a autoconsciência. Mas não se apegue às palavras e não faça nenhum esforço para compreender isto. Não há nada que precise de compreender antes de se tornar presente. Pergunta: compreendo o que acaba de dizer, mas parece-me que isso significa que o ser, a realidade transcendental última, ainda não está completo, está sujeito a um processo de desenvolvimento. Deus precisará de tanto tempo para o crescimento pessoal? Resposta: sim, mas apenas a partir da perspectiva limitada do universo manifestado. Na Bíblia Deus declara: eu sou o Alfa e o Ômega, e eu sou aquele que vive. No reino intemporal onde Deus vive, que é também um lugar a que você pertence, o princípio e o fim, o Alfa e o Ômega, são um só, e a essência de tudo o que é. Sempre foi e sempre será. Está eternamente presente num estado não manifesto de unidade e perfeição. Completamente para além daquilo que a mente humana pode sequer imaginar ou compreender. No nosso mundo de formas aparentemente separadas, a perfeição intemporal é um conceito inconcebível. Aqui até mesmo a consciência, que é a luz que emana da fonte eterna, parece estar sujeita a um processo de desenvolvimento, mas isso deve-se à nossa percepção limitada. Em termos absolutos não é assim. No entanto, deixe-me dizer mais algumas coisas acerca da evolução da consciência neste mundo. Tudo o que existe possui o ser, possui a essência divina, possui um determinado grau de consciência. Até mesmo uma pedra possui uma consciência rudimentar, pois se assim não fosse ela não existiria e os seus átomos e moléculas dispersar-se-iam. Tudo está vivo. O sol, a terra, as plantas, os animais, os seres humanos. Todos são uma expressão da consciência em vários graus. A consciência manifestando-se como forma. O mundo nasce quando a consciência se reveste de imagens e de formas de pensamento e formas materiais. Considere os milhões de formas de vida que existem só neste planeta. No mar, na terra, no ar, e depois cada forma que se reproduz milhões de vezes. Com que fim? Estará alguém ou alguma coisa a fazer um jogo com formas? Esta foi uma pergunta que os antigos videntes da Índia fizeram. Eles viam o mundo como um lila, uma espécie de jogo divino de Deus.
As formas da vida individual não são, obviamente, muito importantes nesse jogo. No mar, a maioria das formas de vida não sobrevive mais do que alguns minutos e depois de nascer. Os seres humanos também têm um tempo de vida muito limitado e quando morrem, é como se nunca tivessem existido. Isto é trágico ou cruel? Apenas se você criar uma identidade separada para cada forma. Se esquecer que a sua consciência é a essência divina expressando-se como forma. Mas você não o saberá verdadeiramente antes de compreender que a sua própria essência divina é a consciência pura. Se nascer um peixe no seu aquário e você lhe chamar John, emitir uma certidão de nascimento, lhe falar do historial da sua família e 2 minutos mais tarde ele for comido por outro peixe, isso é trágico. Mas isso é trágico porque você projetou um eu separado onde não existia nenhum eu. Apoderou-se de uma fração de um processo dinâmico, de uma dança molecular e fez dela uma entidade separada. A consciência esconde-se nas formas até elas atingirem tal complexidade que ela se perde completamente nelas. Nos seres humanos dos dias de hoje, a consciência identifica-se completamente com a forma. Só se reconhece a si própria como forma. E, portanto, vive no medo da aniquilação da sua forma física ou psíquica. É esta a mente egoica, e é aqui que se instala uma formidável disfunção. Dá a impressão agora de que alguma coisa deve ter corrido muito mal alguns ao longo do processo de evolução. Mas até isso faz parte de Lila, do jogo divino. Finalmente, a pressão do sofrimento criado por essa aparente disfunção força a consciência a deixar-se identificar com a forma e a despertar do seu sonho. Volta a alcançar a autoconsciência, mas a um nível muito mais profundo de quando a perdeu. Este processo é explicado por Jesus na parábola do filho pródigo, que deixa a casa do pai, dissipa a fortuna, torna-se indigente e depois de ser forçado pela via do sofrimento a voltar para casa. Quando o faz, o pai ama-o mais do que antes. A condição do filho é a mesma e ao mesmo tempo não é a mesma que antes. Há uma dimensão acrescentada de profundidade. A parábola descreve uma jornada de uma perfeição inconsciente através de uma imperfeição aparente e do mal para uma perfeição consciente. Consegue ver agora o significado mais profundo e mais vasto de se tornar presente como observador da sua mente? Sempre que observa a sua mente, você retira a consciência das formas da mente, a qual se torna então aquilo a que chamamos o observador ou a testemunha. Como consequência, o observador, por a consciência para além da forma, torna-se mais forte, e as formações mentais tornam-se mais fracas. Quando falamos de observar a mente, estamos a personalizar um acontecimento com um significado verdadeiramente cósmico. Através de si, a consciência desperta do seu sonho de identificação com a forma e retira-se da forma, o que prefigura, mas já faz parte de, um acontecimento que provavelmente ainda está num futuro distante no que respeita ao tempo cronológico. O acontecimento chama-se o fim do mundo. Quando a consciência se liberta da sua identificação com formas físicas e mentais, torna-se aquilo a que poderíamos chamar consciência pura ou iluminada, ou presença. Isso já aconteceu a alguns indivíduos e parece destinado a acontecer brevemente a uma escala muito maior, embora não haja garantia absoluta de que acontecerá. A grande maioria dos seres humanos continua presa nas garras do modo egoico de consciência, identificada com a mente e dominada pela mente. Se os seres humanos não se libertarem da mente a tempo, serão destruídos por ela. Passarão por experiências cada vez mais intensas de confusão, conflito, violência, doença, desespero e loucura. A mente egoica é como que um navio a afundar-se. Se não o abandonar, afunda-se com ele. A mente egoica coletiva é a entidade mais perigosamente louca e destrutiva que algum dia habitou este planeta.
O que pensa que acontecerá ao planeta se a consciência humana continuar igual ao que é hoje? Já para a maioria dos seres humanos, a única folga que eles têm das suas próprias mentes é quando por vezes revertem para um nível de consciência inferior ao do pensamento. É o que toda a gente faz todas as noites durante o sono. Mas isso também pode acontecer em certa medida através do sexo, do álcool e de outras drogas que suprimem a atividade excessiva da mente. Se não fosse o álcool, os tranquilizantes, os antidepressivos, assim como todas as drogas ilegais, todas elas consumidas em grandes quantidades, a insensatez da mente humana tornar-se-ia ainda mais flagrantemente óbvia do que já é. Creio que, privada das drogas, uma grande parte da população tornar-se-ia um perigo, tanto para si própria como para os outros. É evidente que as drogas só servem para manter o ser humano atolado na disfunção. O seu uso tão difundido não faz mais do que atrasar a queda das velhas estruturas da mente e o aparecimento de uma consciência mais elevada. Apesar de os utilizadores individuais poderem obter algum alívio da tortura diária que lhes é imposta pelas respectivas mentes, a verdade é que esse consumo os impede de gerar a presença consciente necessária para se elevarem acima do pensamento e assim encontrarem a verdadeira libertação. Reverter a um nível de consciência inferior ao da mente, que é o nível de pré-pensamento dos nossos antepassados e dos animais e plantas, não é uma opção para nós. O retrocesso não existe. Se a raça humana quiser sobreviver, terá de avançar para a fase seguinte. A consciência está a evoluir por todo o universo em bilhões de formas. Por isso, mesmo que não o conseguíssemos, isso não teria importância do ponto de vista cósmico. Uma evolução a nível da consciência dá sempre frutos, pelo que essa consciência se exprimiria através de alguma outra forma. Mas só o facto de eu estar aqui a falar e de vocês estarem a ouvir ou a ler o que digo é um sinal claro de que a nova consciência se está a instalar no planeta. Não há nada de pessoal nisto, eu não lhe estou a ensinar nada. Você é a consciência e está a ouvir-se a si próprio. Há um ditado oriental que exprime bem esta ideia. Aquele que ensina e aquele que aprende criam juntos a sabedoria. De qualquer maneira, as palavras em si não são importantes. As palavras não são a verdade. Apenas apontam para a verdade. Eu falo de presença e enquanto falo, talvez você se possa juntar a mim nesse estado. Embora cada uma das palavras que eu uso tenha evidentemente uma história e venha do passado, como todas as línguas, as palavras que eu lhe dirijo agora transportam a elevada frequência da energia da presença, o que é bastante diferente do significado que elas transmitem enquanto palavras. O silêncio é um veículo ainda mais eficaz para a presença. Por isso, quando ler isto, ou me ouvir falar, repare no silêncio que existe entre as palavras e por trás delas. Repare nos intervalos. Escutar o silêncio, onde quer que esteja, é uma maneira fácil e direta de se tornar presente. Mesmo que haja barulho, há sempre algum silêncio por trás dos sons e entre eles. Escutar o silêncio cria imediatamente quietude dentro de si. Apenas a quietude dentro de si se pode aperceber do silêncio exterior. E que mais é a quietude se não presença, consciência liberta das formas do pensamento? Eis aqui a compreensão viva daquilo de que temos estado a falar. Não se apega a nenhuma palavra. Poderá substituir Cristo por presença e isso significar mais para si. Cristo é a sua essência divina, ou o eu, como por vezes é chamado no Oriente. A única diferença entre Cristo e presença é que Cristo se refere à divindade íntima, independentemente de você estar ou não consciente disso. Ao passo que presença significa a sua divindade desperta, ou essência divina.
Muitos mal-entendidos e falsas crenças sobre Cristo desaparecerão se você compreender que em Cristo não existe passado nem futuro. Dizer que Cristo foi ou será é uma contradição. Jesus foi. Foi um homem que viveu há 2000 anos e se apercebeu da presença divina da sua verdadeira natureza. E por isso ele disse: antes de Abraão ter sido, eu sou. Ele não disse: eu já existia antes de Abraão ter nascido. Isso teria significado que ele ainda se encontrava na dimensão do tempo e na identidade da forma. As palavras eu sou, usadas numa frase que começa no pretérito passado, indicam uma mudança radical, uma descontinuidade na dimensão temporal. É uma afirmação zen muito profunda. Jesus tentou comunicar diretamente e não através do pensamento discursivo o significado de presença, de autorrealização. Ele passara para além da dimensão da consciência, dominada pelo tempo, para o reino do intemporal. A dimensão da eternidade chegara a este mundo. A eternidade, evidentemente, não significa tempo sem fim, mas a ausência de tempo. Assim, o homem Jesus tornou-se Cristo, um veículo de pura consciência. E qual é a definição que na Bíblia Deus dá de si próprio? Deus disse: eu sempre fui e eu sempre serei? Claro que não. Isso teria dado realidade ao passado e ao futuro. Deus disse: eu sou aquele que é. Não há aqui tempo, apenas presença. A segunda vinda de Cristo será uma transformação da consciência humana, uma conversão do tempo para a presença, do pensamento para a consciência pura, e não a chegada de algum homem ou mulher. Se Cristo voltasse amanhã sob uma forma, poderia ele ou ela dizer-lhe que não fosse isto. Eu sou a verdade. Eu sou a divina presença. Eu sou a vida eterna. Eu estou dentro de si. Eu estou aqui. Eu sou o agora. Nunca personalize Cristo. Não faça de Cristo uma forma de identidade. Como pessoas, os avatares, as mães divinas, os mestres iluminados, os pouquíssimos que são verdadeiros, não são especiais. Sem um falso eu para os apoiar, defender e alimentar, eles são mais simples e mais comuns do que o homem ou a mulher comum. Alguém com um ego forte considerá-los-ia insignificantes, ou mais provavelmente nem sequer os veria. Se sentir atraído para a presença de um mestre iluminado é porque já existe presença suficiente em si para reconhecer a presença no outro. Houve muitas pessoas que não reconheceram Jesus ou Buda, assim como há e sempre houve muitas pessoas que se sentem atraídas para os falsos mestres. O ego é atraído por um ego maior. As trevas não podem reconhecer a luz. Apenas a luz pode reconhecer a luz. Por isso, não pense que a luz está fora de si ou que ela só poderá surgir através de alguma forma particular. Se apenas o seu mestre for uma encarnação de Deus, quem será você então? Qualquer espécie de exclusividade resulta da identificação com a forma. E a identificação com a forma resulta do ego, por mais disfarçado que ele seja. Use a presença do mestre para que ele crie um reflexo da sua própria identidade, para além do nome e da forma, e para você próprio se tornar mais intensamente presente. Depressa compreenderá que não existe nem meu nem teu na presença. A presença é só uma. O trabalho em grupo também poderá ser útil para intensificar a luz da sua presença. Um grupo de pessoas que entram juntas num estado de presença gera um campo de energia coletiva de grande intensidade. Não só aumenta o grau de presença de cada um dos membros do grupo, como também ajuda a libertar a consciência coletiva humana do seu estado normal de identificação com a mente.
Isso fará com que o estado de presença seja cada vez mais acessível aos indivíduos. No entanto, a não ser que pelo menos um dos membros do grupo já esteja firmemente estabelecido nele e possa assim manter a frequência de energia desse estado, a mente egóica poderá facilmente reafirmar-se e sabotar os esforços do grupo. Embora o trabalho do grupo seja valioso, não é suficiente. E você não se deve tornar dependente dele. Da mesma forma, evite tornar-se dependente de um professor ou de um mestre, exceto durante o período de transição, enquanto aprende e pratica o significado da presença.